Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Jesus se perturbou, pois também foi homem ou era homem. Jesus, um ícone. Postei essa entrada no Facebook e no WhatsApp. Jesus, um ícone. Ícone, o que é um ícone? É um exemplo. É uma pessoa em que nós olhamos e nós queremos parecer com ele. Jesus, um ícone. Jesus, o ícone. Não há outro igual a ele. Nenhum ser foi tão controverso no seu tempo e fora dele. Livros e mais livros falam de Jesus. Mas nada pode medir a sua grandeza, porque Jesus é Deus. A palavra de Deus diz que se todos os milagres que ele fez tivessem sido registrados, não haveriam livros no mundo. É claro que isso é uma forma de exagero, uma forma de expressão. Mas se fala que nem todos os livros do mundo poderiam registrar a quantidade de milagres, falando da quantidade de ações que Cristo teve e fez. Em seu nome, pessoas fazem guerra e lutam pela paz. O nome de Jesus Cristo, ele é usado. O nome de deuses são usados, mas o de Jesus também é usado para fazer guerra e para fazer paz. Mas algo é incômodo a todas as pessoas, sejam contemporâneas da época de Jesus ou dos nossos dias, que esse Jesus, grande como ele é, soberano como ele é, ele se submete a sofrer. Ele se submete a se perturbar por algo, se incomodar. Ainda não, estou só fazendo a abertura. As pessoas ficam incomodadas de Jesus ser como ele era, de Jesus agir como ele agia. O versículo da semana passada, que nós meditamos por último não, que foi a representação da palavra da semana passada, foi João 13, 21, que diz: tendo dito isso, Jesus perturbou-se interiormente e declarou: em verdade vos digo, um dentre vós me trairá. As pessoas se incomodam por Jesus se incomodar. As pessoas se incomodam por Jesus sendo soberano se preocupar com você. As pessoas, não pode ser verdade. Eu devo ter que fazer alguma coisa em troca. Eu devo que levar uma farofa para Jesus. Ou eu tenho que levar uma pinga numa encruzilhada. Alguma coisa tem que ter. E Jesus fala, não precisa de nada. A humanidade confunde a fraqueza de Jesus com a fraqueza do homem. A obediência ao Pai como uma tolerância abusiva a uma pessoa como Judas que o iria trair. A sabedoria com ignorância de se escolher alguém que o trairá. As pessoas não conseguem entender o modo de agir de Jesus Cristo. Todos os dias como Cristo. Nesse ano de 2018 foi assim. Nós somos levados a tomar decisões que abalam primeiramente a nossa pretensa honra. As pessoas cristãs ainda acham que tem honra. As pessoas tomam decisões e as pessoas ficam abaladas. Você fez isso? Como fica a sua honra? Depois a nossa família fica incomodada. Seja no âmbito de primeiro grau, seja de pessoas um pouco mais afastadas, elas se incomodam. E a sociedade, ela é a que mais se incomoda de você querer se posicionar de uma forma cristã. Eu quero ser um funcionário da CAESB para a glória de Deus. Eu quero ser um advogado para a glória de Deus. Eu quero ser um vendedor para a glória de Deus. Eu quero ser um estudante para a glória de Deus. As pessoas se incomodam com isso. Viver para mim ou viver para Deus? Devo morrer para a minha vontade ou ser um instrumento nas mãos do Redentor? São questões. Decisões que não definem se você é salvo ou não, mas atestam se você é salvo ou não. Pessoas que são salvas, elas agem de uma maneira diferente. Se você é uma pessoa que vive neste mundo e ninguém sabe que você é cristão, se você não faz diferença nenhuma, saiba que você não é cristão. Mesmo que você tenha sido batizado, mesmo que você frequente a igreja, mesmo que você entregue o seu dízimo, mesmo que você seja pastor, que você seja o que quer que seja, se você não teve mudança, se as pessoas não reconhecem em você Cristo, algo está errado.
Nossas decisões refletem onde está o nosso coração. Aonde está o seu coração? Seu coração está nessa vida? 80, 90? Ano após ano? Nós vemos a titia, o irmão Cláudio passando um ano a mais. Glória a Deus por isso. É um prazer tê-los na nossa presença. Mas eles vão rompendo a regra de que é 70 anos a média, é 75. Não, eles vão subindo. Mas vai haver fim. Você vai esperar o fim para decidir? Onde está o seu coração? Nessa vida ou na vida eterna? Se Deus assim nos abençoar, talvez a gente venha comemorar 100 anos do irmão Cláudio. Amém? Com saúde, com alegria, entendeu? Com vigor. Mas pode ser que não. Se ele não tivesse tomado a decisão dele há anos atrás, o que poderia acontecer? Você tem esta oportunidade de dizer sim a Cristo. A palavra de Deus hoje tem como título: a glória de Deus se manifestou na cruz. A glória de Deus não se manifesta nas tuas posses. A glória de Deus não se manifesta na sua viagem para a Europa ou para qualquer lugar, ou no teu carro zero, o que quer que seja. A glória de Deus, ela se manifestou na cruz. Mais uma vez, quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13, versos 21 em diante. « 27 em diante. Evangelho de João, capítulo 13, versos 27 em diante. Enquanto você procura, eu quero que você lembre que do João capítulo 13, do verso 1 ao 11, o Senhor ele começa a apresentar a instituição do lava-pés. Ele está numa refeição, não é a Páscoa final, é uma refeição. E ele, no meio da refeição, ele levanta, pega um pano, se cinge e coloca assim no peito, vai lá, pega uma bacia, enche de água e começa a parar perto dos discípulos. Ele lava o pé de Tiago, ele lava o pé de Felipe, ele lava o pé de Judas Iscariotes. E quando ele vai lavar o pé de Pedro, Pedro dá aquele pulo e fala: de jeito nenhum, de jeito maneira, não. E Jesus Cristo fala: se você não se submeter a mim, você não tem parte comigo. Pedro vai e fala: então lava tudo, lava a cabeça, lava o pé, lava o sovaco, lava o joelho, lava tudo. E Jesus fala: não precisa de lavar tudo, você já está lavado pela palavra. Aleluia. E aí na sequência há aquela apresentação de Judas, ele está prestes a sair da presença dos discípulos, que é o que nós vamos ler agora. Nós já trabalhamos na semana passada, mas nós vamos dar continuidade. E o Senhor, ele fala: a quem eu der este bocado molhado, um pão que é molhado lá no molho, esse é o que vai me trair. Mas ele fala baixinho, porque o objetivo dele não é expor Judas, e sim dar mais a uma oportunidade, mais uma chance a ele. E Judas rejeita. Evangelho de João, capítulo 13, versos 27 em diante. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Verso 29. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Amém? Vou retornar à leitura em nome de Jesus. A palavra ela é importante. Evangelho de João, capítulo 13, versos 27 em diante. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa.
Nenhum, porém, do que estavam à mesa percebeu a que fim dissera isso. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compre o que precisamos para a festa. Que festa? A próxima Páscoa. Ou compre algo para os pobres. Verso 30. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. E quando ele saiu, disse Jesus. Jesus, ele tem umas frases que parece que são fora do contexto. Jesus, vendo o traidor saindo vendo o Senhor, que o Judas, ele estava saindo para entregá-lo, ele fala: agora foi glorificado o Filho do Homem. Que coisa mais doida! E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E o Senhor, ele é redundante, e ele fala uma, ele fala duas, e ele fala três, para você entender a importância do amor aos outros. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós lemos a Tua Palavra, Tua Palavra que é viva e eficaz. Meu coração, ele se constrange, Senhor. Apesar de saber o resultado, apesar de saber o fim, eu posso contemplar com os olhos espirituais o Senhor caminhando em direção à cruz. E isso, Pai querido, gera temor, gera tremor. O sofrimento, a rejeição, o abandono. Todos os sentimentos, Pai querido, extremamente pesados a nós como seres humanos, e que o Senhor sofreu de bom grado, primeiramente para glorificar o Pai, em segundo momento para nos salvar. Precisamos, Pai, ouvir a Tua voz, precisamos, Pai querido, que o Senhor fale conosco. O mundo está demasiadamente complexo, o mundo está demasiadamente, Pai querido, ferrenho em lutas, e sem, Pai querido, a Tua mão, nós caímos e não levantamos, não temos como continuar, Pai. Por isso nós estamos nesta casa, nesta noite, Pai, clamando ao Senhor. A Tua Palavra diz, Pai querido, que no Antigo Testamento, se as pessoas elas elevarem as orações em direção a Jerusalém, o Senhor as ouviria. Nós, Pai querido, nós não temos uma Jerusalém física, mas nós temos uma Jerusalém espiritual, e a ela nós olhamos, Pai querido, para os céus, pedindo que o Senhor fale conosco. Que o Senhor possa, Pai querido, me usar como instrumento da Tua vontade, apesar de todas as minhas deficiências, apesar, Pai querido, de toda a minha falta de sabedoria, de compromisso com o Senhor. Pai, tem misericórdia de nós e nos dá um recado santo aos nossos corações, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A glória de Deus, conforme eu já disse, ela não se manifestou, ou ela não se manifesta especificamente através do seu bem-estar. As pessoas elas ficam chocadas em saber que Deus, ele não se preocupa com o seu bem-estar. Parece que é um choque você ouvir isso. Parece que a gente está acostumado com um Jesus Cristo, que ele é muito mais Papai Noel. Nós estamos chegando na época aí, e aí vai começar aquele monte de bom velhinho, que de bom velhinho não tem nada. Ensine os seus filhos, ensine as pessoas, que quem concede as bênçãos não é o Papai Noel, mas é o Papai do céu. Ensine. Não é quebrar magia, não tem nada disso. Nós simplesmente temos que ensinar as pessoas desde pequenininha, para que elas possam entender e não serem enganadas. Esse é o nosso objetivo na igreja. Não é tornar você uma pessoa fria, gélida, sem emoções, mas você entender o que está acontecendo. A glória de Deus se manifestou na cruz. A cruz não é lugar de sofrimento. A cruz é lugar de glória. E quem falou isso foi Jesus. E eu vou falar mais no fim, que não é para você sair procurando sofrimento não, hein? Se você começar a olhar um pouco da história primitiva da igreja,
Você vai ver que conforme foi caminhando a igreja, as pessoas elas começaram a buscar sofrimento, por mais louco que isso possa parecer. Estão perseguindo, estão lá em Ceilândia, eu vou para lá porque eu vou morrer lá, ou eu vou em Samambaia. Não, não é isso. O sofrimento que Cristo fala é um outro tipo de sofrimento. Não é um sofrimento devido ao seu pecado, é um sofrimento devido à sua dependência dele, a submissão sua a ele. É essa que é o sofrimento. O sofrimento que você tem porque você gastou demais, porque você não controlou seus gastos, porque você fez isso ou fez aquilo, é você que vai administrar. Você clama a ele, ele vai te dar sabedoria, mas quem vai ter que administrar é você, porque senão você não aprende. É muito fácil. O irmão Cláudio está com uma dificuldade qualquer, eu vou lá, acudo ele e... Opa, então eu posso fazer de novo. E eu faço de novo. E eu faço de novo. E Deus não quer isso. Ele, como um bom pai, Ele quer que você aprenda. A glória de Deus se manifestou na cruz. Os primeiros 2 versículos que nós vamos meditar é João 13, versos 28 e 29, que diz: nenhum, porém, nenhum aí é figura de linguagem, eu vou explicar para você. Nenhum, porém, dos que estavam ali compreendeu porque ele dissera isto. Isso o quê? O que você tem que fazer, vai e faz. Como era Judas, quem guardava a bolsa, pensaram que Jesus o tivesse encarregado de comprar o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Aqueles discípulos, quando vem toda essa cena, eles pensam, Judas saiu no meio da refeição. Imagina você estar almoçando com um familiar, e a pessoa levanta e vai embora. Alguma coisa aconteceu. O que será que aconteceu? É o que eles pensaram. 2 opções. Primeiro, Jesus Cristo mandou ele comprar algo para a festa. A Páscoa estava se aproximando. Ou então, alguém estava precisando de dinheiro. Mas é estranho isso. O verso 30, você vai ver que era noite. Por que a pessoa ia sair para ver coisas, para fazer esse tipo de coisa? Você vê que eles tiveram um entendimento muito simplista da situação. Apesar da informação que ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe dissera isso, o discípulo amado deve ter sido a exceção. Ele viu o que estava acontecendo, ele se encostou no peito de Jesus. Jesus fala para ele, olha, quem me traiu foi aquele que eu colocar o bocado molhado. Os outros não ouviram, mas ele ouviu, então ele sabia. Esse nenhum do texto de João 13, 28 a 29 exclui a figura de João, porque ele observa toda a cena. João então passa a explicar o que os outros discípulos pensaram. Explicar para mim e para você. Antes disso, uma observação. Por que eles partiram pensando se Judas foi comprar algo ou se Judas foi ajudar alguém? João capítulo 12, verso 6. Isso disse ele, naquele evento em que houve a quebra do nardo puro. Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Quem era o tesoureiro do grupo de Jesus era Judas. Era Judas. Os discípulos que não tinham entendido o significado do gesto de Jesus, nem o alcance das suas palavras, eles dão 2 interpretações, e é basicamente o que nós fazemos. Quando você não entende o que Jesus está falando, em vez de você buscar o entendimento, você deduz. Eu acho que, eu penso que. As pessoas que normalmente estão em aconselhamento comigo, ou discipulado, eu começo a fazer algumas perguntas exatamente para tirar essa situação da boca da pessoa. Eu acho que, eu penso que, não é ou não é. Ou você sabe ou você não sabe. Se você sabe, você fala, é isso. Senão você fala, eu não sei. E aí a pessoa que está junto a você vai poder te instruir. Mas se você já tem um pressuposto, você coloca uma barreira. E aqueles homens, eles tinham pressupostos e barreiras. Na verdade, aqueles discípulos, eles não queriam saber o que Judas iria fazer. Eles queriam simplesmente uma resposta cômoda às suas indagações. A primeira, comprar algo para a festa. A segunda, comprar algo para os pobres. Isso não era motivo de urgência. Judas poderia ter feito isso no dia seguinte. Nós achamos desculpa para as coisas que acontecem na nossa vida. Nós, em vez de meditarmos no que nós fizemos,
Porque eu já falei para você que a nossa fé ela não é fria, mas ela é racional. Você tem que entender o Deus que você serve. Você tem que entender por que você está aqui nessa vida. O que acontece com a consequência dos seus atos. Existe consequência, mesmo no povo de Deus. Você fica doente sendo crente. E não é o diabo, não é o pecado. Pode ser, mas nem necessariamente é. As situações ocorrem e você tem que tomar decisões. Estamos no final do ano. Se você comprar presente para todo mundo e você gastar o seu 13º salário todo, se você gastar suas férias, se você gastar, o que vai acontecer em janeiro você não vai ter condições de pagar os IPVAs, IPTUs, pagar a mensalidade da escola, se você tem filhos na idade escolar e tudo mais. Ou você administra, ou você paga o preço. E não adianta você reclamar depois. Se você tem uma vida dissoluta na alimentação, você vai sofrer. Pastor está lançando palavra de maldição, não é consequência do seu ato. Ou você come direito, ou você não chega na idade do irmão Cláudio. Não chega. E se chega, chega capenga. Chega todo torto, sofrendo, aquela vida miserável. Às vezes a gente vê aqueles idosos numa vida miserável, com um monte de enfermidade, um monte de dificuldade por decisões erradas do passado. No caso dos discípulos, eles não queriam a resposta, eles queriam apenas uma desculpa. Apesar dos discípulos errarem o alvo, e erraram feio, no âmbito humano, no âmbito espiritual, eles acertaram na mosca. Por mais estranho que possa parecer, o que aqueles discípulos pensaram era exatamente aquilo, mas dentro de um outro enfoque que nós vamos falar agora. Judas ele ia realmente buscar o necessário para a festa. E o que era necessário para a festa? O sacrifício de Jesus Cristo. E era ele que iria proporcionar o sacrifício para a festa. Ele entregaria Jesus, que inauguraria a Páscoa definitiva. Pastor, e os pobres? O que você era sem Jesus Cristo? Pobre. Pobre. Ele tanto concede o necessário para a festa, como também o alívio para a sua vida. Você sem Cristo, você é pobre. E Jesus Cristo morre por mim porque eu sou pobre. Eu não tenho nada a oferecer. Porque eu necessito dele, ele morreu por mim. Amém? Eu acho que você não entendeu o que eu falei. Nem o irmão Cláudio falou um aleluia agora. Aleluia! Eu estou falando para você que a ação de um ímpio chamado Judas, ele permitiu que houvesse a primeira Páscoa, em que Cristo se entrega na cruz para que você pudesse ter vida. É isso que eu estou falando. Amém. Amém. Se liga no que eu estou falando. Não fica voando. Se liga. É palavra de vida que eu estou falando. É como se você tivesse recebido o maior presente do mundo. Imagina que você chegasse alguém para você e falasse assim: olha, eu tenho um presente para você ali fora. Aí você levanta: pastor, dá licença. Você chega lá, está uma Ferrari com um laço vermelho lindo e maravilhoso, ou uma escritura de uma casa, você olhar e falar assim: aham. Ou você abrir um sorriso. Gente, entenda a palavra de Deus. Judas, a quem não importam os pobres, foi o meio involuntário para que eles pudessem sair daquela situação. O que é necessário para a festa e para a minha salvação e para a sua salvação não precisa ser comprado, é dado gratuitamente. João capítulo 10, verso 18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi do meu Pai. O que aconteceu aos discípulos, nós vemos ocorrer frequentemente dentro do âmbito da igreja. Apesar de Deus falar claramente, a gente não ouve. Apesar de Deus falar e apresentar quem são os hipócritas, a gente não ouve. Eu quero seguir aquele que fala o que eu gosto. Por que você acha que as grandes igrejas estão cheias? Se não é porque eles ouvem o que eles querem ouvir.
Quando você ouve o que você quer ouvir e você não é confrontado naquilo que você crê, você fica numa posição cômoda. Eu participo do coral, eu participo disso, está tudo lindo e maravilhoso, e eu continuo tocando a minha vida, até o dia do juízo em que você dá de cara com Satanás. Aí vai ser muito legal, né? Entenda que essas situações são situações pontuais na nossa vida, em que a gente não mensura. A gente acha que a gente vai viver para sempre. A gente vê, eu volto a usar o irmão Cláudio, a gente olha, eu falo, eu tenho 50 anos, poxa, ainda tem mais pelo menos 35, gente, pode ser que não. A gente tem que entender qual é a situação da nossa vida a cada dia. João 13:30. Judas, tomando então o pão, não está o Judas, mas é Judas, tomando então um pedaço de pão, Judas saiu imediatamente, era noite. Não fala que ele comeu. Falei na semana passada, interessante. Parece que ele pegou o pão e saiu com ele na mão. Ele saiu rápido. As palavras de Jesus permitem a Judas afastar-se do grupo, ao qual ele não tem mais nada a ver. Quando você está na comunhão de Cristo e você começa a se afastar, você perde esta liga. É por isso que a gente não pode se afastar da igreja. Quando você começa a não ir para a igreja, o que acontece? Você começa a ser o gerente da sua própria vida. E o teu coração esfria. O teu coração esfria. Judas decidiu pela morte de Jesus. Repudiou a vida, definitivamente saiu, não ia haver mais outra oportunidade. Ele não pode permanecer ali sequer por mais um momento. Quando você não faz parte de algo, você não consegue estar no lugar. Te incomoda. Talvez, não sei qual que é o teu tempo, a sua conversão, mas, por exemplo, há 20 anos atrás, eu ficaria muito bem ouvindo música ou ficando num bar com os meus amigos. Saía para beber com os meus amigos. Lembro de uma certa vez, a gente estava lá com 18, 19 anos, a gente estava lá em Ubatuba, um grupo de jovens, 18 anos, e eu lembro que a gente estava vendo quem bebia mais, e aí o rapaz, ele pegou uma garrafa de vodka, quebrou o lacre no dente, e tomou ela inteira, e aquele homem, ele passou mal, quase morreu. Talvez eu me identificasse naquela época. Hoje, eu não consigo estar nesse ambiente. É igual Judas. Judas, ele não consegue estar num ambiente em que Cristo está no lugar, porque ele é luz. E conforme você vai se afastando dele, menos você tem de afinidade com Cristo. E aí ele finaliza dizendo, era de noite. Tudo tem simbolismo, gente. Judas saiu com um pedaço de pão na mão. O que é o pão quando a gente fala Santa Ceia? Corpo de Cristo. E aí ele entra e falou que ele entrou na noite. Noite é o que? Trevas. Estamos falando de maligno. Era de noite. Judas entra nas trevas, no ambiente dos inimigos de Jesus. Ele abandona o lugar onde brilham a glória e o amor. Quando você abandona a glória e o amor de Deus, você só pode ficar em trevas. Sua saída à noite é a expressão visível de sua decisão interior. Ele passou para o lado do inimigo. Se a gente estivesse vendo o filme, para quem conhece o filme Star Wars, ele foi para o lado negro da força. Foi, já era. Não há mais retorno. A noite significa a ausência da luz, que é Jesus. João capítulo 11, versos 9 e 10. Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, se alguém andar nos meus caminhos, se alguém andar no Espírito, se alguém andar segundo a minha palavra, se alguém andar de dia, não tropeça, porque havia luz nesse mundo. A tua palavra é luz para os meus pés. Mas se andar de noite, tropeça. Se andar longe de Cristo, se não andar segundo a palavra, se não andar segundo os mandamentos do Senhor, se não andar segundo as ordenanças do Senhor, tropeça, porque nele não há luz. Fora de Jesus, o que reina são trevas, ódio e morte. Exatamente onde você estava antes de Cristo te alcançar. Que é isso, pastor? Eu era bom. Era nada. Hoje você não é, imagina antes sem Cristo. João 12:35. Respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Ainda por um pouco você está vivo.
Por um tempo, que pode ser 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, por um tempo, nós estamos falando em relação à eternidade, isso não é nada. Por um tempo a luz ainda está com você. E você tem a oportunidade de fazer o quê? Seguir o Senhor. Ah, mas eu quero seguir o trio elétrico. Vai. Eu quero viver uma vida conforme o meu coração. Vive. Faz o que você achar melhor, mas saiba que tem consequências. Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E o diabo está apenas ao derredor, aguardando você escorregar. Ele vem em cima de você. Como Judas não quis seguir Jesus, consequentemente, ele tem de voltar para as trevas. O segredo para você: não existe crente café com leite. Não existe você ser crente no domingo e você ser na semana ser o que você quer. Ou você ser crente de segunda, terça e quarta, e quinta e sexta e sábado eu faço o que eu quero e no domingo eu volto a ser crente. Não existe isso. Ou você é ou você não é. Ou você segue ou você não segue. E a decisão ela é sua. Como Judas não quis seguir Jesus, consequentemente, ele tem de voltar para as trevas. Provérbios 26:11. O que acontece quando você abandona Cristo e volta ao seu caminho? Como o cão que se torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia, a sua vergonha, a sua má decisão. É a mesma coisa que um cachorro voltando para o vômito. É você voltando aos caminhos que você fazia. As coisas que você tinha como pressupostos corretos na sua vida. Já não há mais alternativa para Judas. Ele volta para as trevas. E além disso, ele leva consigo a luz para tentar extingui-la. Ele achava que ele podia extinguir a luz, mas ele não pode extinguir a luz. Amém? Quero ouvir a assembleiana. A gente tem que começar a orar para a veia assembleiana da Naldinha ficar mais acirrada. Dá uns glória a Deus para puxar aí, irmã. É isso aí. A hora final está chegando. Nós estamos caminhando para a crucificação de Cristo. Cristo sabia que a mente dos seus discípulos estava muito enfraquecida e por isso ele procurou apoiá-los para que não desfalecessem. Quando Deus vê que você está num ponto que você não consegue mais suportar, Ele te dá o quê? Alívio. É a figura da pessoa febril, 41 graus, 42 graus, e aquele calor quando a pessoa, pelo menos no filme faz, né, coloca aquele paninho úmido na testa, refrigério. Eu consigo passar um pouquinho mais, eu consigo dar mais um passo. É exatamente esse o propósito de Deus, você dá mais um passo. O alimento de Deus não é para você sair correndo e você fazer uma jornada de 40 quilômetros, é dar mais um passo. Porque se Ele der para você a provisão, em qualquer âmbito, para você ter uma jornada de uma semana, sabe o que acontece? Você vai arriscar não entrar na presença dEle. Será que eu dou conta? Será que eu não dou? Povo de Israel no deserto, está com fome. Aí Deus fala: eu vou mandar para vocês o pão. Falei para alguém nessa semana: você sabe o que significa maná? Maná, o que é maná? Se você visse, foi para você, né? Se você vê o pão, um pedaço de pão caindo do céu, um pacote de pão puma caindo do céu, o que você ia falar? Pão puma? Não, você ia falar assim: o que é isso? O que está acontecendo? Maná quer dizer, o que é isso? Eles ficaram espantados. E aí Deus fala: olha, eu vou mandar o pão da segunda na segunda. Ele não tinha poder para mandar já do mês inteiro? Compra do mês? Não. Hã? Duro? Não, o de Deus não fica. O meu fica. O meu fica. O dele não. E ele fala: eu te dou na segunda, você colhe o que você precisa. Quanto que você come? Eu como 3 pãezinhos. Pega 3. Não precisa pegar mais, não pegar menos. Mas e amanhã? Não, amanhã eu te dou outro. Aí ele fez na terça, na quarta, na quinta. O que aconteceu? A pessoa fala assim: ei, e se Deus esquece de mandar o pãozinho? Eu vou guardar um pãozinho para mim aqui. Ele virava bicho. Ficava cheio de bicho. É tão engraçada a situação. Chega no dia do Senhor. Ele fala: olha, um dia anterior ao dia do Senhor, eu vou mandar a porção dobrada. Você come 3 pãozinhos? Pega 6. Não vai estragar, Senhor? Não vai estragar. Nesse dia eu vou usar um fermento celestial especial. Amém? E aí eles pegaram 3. Só que alguns fizeram o quê?
Não, eu vou pegar só a quantia que eu quero comer. Quando for no dia do Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou lá buscar. Não acharam nada. Deus sabe que se Ele te der uma porção maior do que você precisa, você vai se perder. É por isso que Ele dá a provisão do dia. Aleluia. Cristo sabia que a mente dos seus discípulos estava muito enfraquecidas, por isso Ele fez o que pôde para que eles não desfalecessem. E ainda hoje, a lembrança da cruz de Cristo é suficiente para nos fazer tremer. E se você não treme perante a história da cruz de Cristo, quando nós chegarmos, sei lá, talvez em janeiro, fevereiro, quando nós entrarmos na crucificação de Cristo, o clima vai ficar pesado. Porque você vai sentir o que é que Jesus Cristo sentiu. Ainda hoje a lembrança da cruz de Cristo é suficiente para nos fazer tremer. Se não fôssemos prontamente nutridos pela consolação de que Ele triunfou na cruz, tendo obtido a vitória sobre Satanás, o pecado e a morte, nós com certeza cairíamos e não levantaríamos. E aí a irmã dos reis, ele falava hoje de manhã para mim, falava assim, pastor, tem momentos que eu falei, eu não sei o que é. Eu falei, é a perseverança dos santos. Aqueles que são de Cristo, Ele coloca uma força em você, para você dar o próximo passo. Você olha e fala, agora não dá mais. Não consigo. E a hora que você vê, ué, eu não estou mais lá, eu estou aqui. Ao terminar o lava-pés, Jesus havia explicado a sua ação. Em João 13:12. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? E na sequência ele explica. Agora ele vai ensinar para aqueles discípulos o que aconteceu. Ele interpreta a saída de Judas que vai entregá-lo. Explica a sua aceitação da morte, não como uma perda, mas em termos da manifestação da glória de Deus. A perda da vida de Cristo para ele é glória. Você entende como nós estamos longe disso? O revés na sua vida, volto a dizer, há o sofrimento por causa da sua burrada e há o sofrimento por causa de servir a Deus. Esse fica de lá, se administra. O sofrimento por servir a Deus, por você vir à igreja, por você ser fiel, por você fazer as coisas do Senhor, em que as pessoas olham e falam, você é assim, você é assado, sofrimento, rejeição, em que a gente no nosso Brasil não sabe o que é, Ele dá o alívio. Ele dá o alívio, Ele dá o alívio. Mas Ele vai explicar. O homem que realiza o projeto de Deus, o homem, ser humano, mulheres não se isentam disso. O ser humano que realiza o projeto de Deus manifesta a glória do próprio Deus e o seu amor em toda a sua plenitude. É isso que Jesus Cristo disse. E vocês vão fazer coisas maiores e melhores do que eu fiz. Liga? Ligou. Só um minuto. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que ele fazia mostrava a glória do Pai. Jesus aceitou a sua morte, colocando livremente a sua vida nas mãos dos seus inimigos, por amor a Deus, a qual teve como consequência a salvação do homem. Entenda mais uma coisa, Jesus Cristo, Ele não morreu para te salvar. Jesus, Ele não morreu para te salvar. Ele não veio para essa terra para isso. Ele veio para cumprir a vontade de Deus. A consequência disso é a sua salvação. Você não é o lírio dos vales. Quem é o lírio dos vales é Ele. A brilhante estrela da manhã não é você. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu sou a brilhante estrela da manhã. Satanás tentou ser e Deus deu um corte nele. Não tente ser a brilhante estrela da manhã. A brilhante estrela da manhã é Jesus Cristo. Não estou nem aí para você, tá? Jesus aceitou a sua morte, colocando livremente a sua vida nas mãos dos seus inimigos. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Em todas as criaturas, tanto grandes como pequenas, a glória de Deus resplandece. A glória de Deus tem que resplandecer através da sua vida, através do seu falar,
através do seu pensar, não só na presença das pessoas. Sabe aquele momento que você está sozinho? É aquele momento que eu estou falando. Ser crente aqui na igreja é muito fácil. Eu quero que você seja cristão lá fora. Eu não venho te recolhendo aqui todo domingo para que você seja crente aqui na igreja. Eu quero que você seja cristão lá fora. E eu espero que eu também aprenda a ser cristão lá fora dessa forma. E não adianta você ficar com o braço, não estou falando para você não. Tá? Não adianta você ficar com o braço cruzado. Isso aqui é uma leitura de corpo. Tá? Leitura de corpo, leia. Eu estou com o braço cruzado e tudo que você falar para mim eu não quero, eu não aceito e eu não mudo. E se cruzar a perninha por trás da cadeira, pior ainda. Você entende? O nosso corpo ele rejeita. O nosso corpo ele rejeita. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em todas as criaturas, tanto grandes como pequenas, a glória de Deus resplandece. Mas o lugar onde houve mais o resplandecer da glória de Deus foi na cruz. Não foi no nascimento. Foi na cruz. Foi na cruz. Ali houve uma extraordinária mudança. O pecado ele foi apagado. A salvação foi restaurada aos homens. O mundo inteiro começou a ser renovado. E cada coisa começou a ser restaurada e passou a voltar a ser boa. Sua morte é a grande prova do amor de Deus que dá o seu único filho. Deus não está pedindo o seu filho. Ele pede a sua vida, não o seu filho. Ele pede que você entregue a sua vida. Por mais perturbadora que fosse, essa também era a hora de o Filho do Homem ser glorificado com a glória que ele tinha com o Pai antes do mundo existir. O momento de maior glória foi a morte de Cristo. João 17, versos 4 e 5. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Quando você executa a glória de Deus, a obra de Deus, Deus ele glorifica você. Não é que você vai ser o melhor, você vai pregar para multidões. Não é nada disso. Simplesmente o Pai vai olhar para você e falar assim: meu filho, minha filha. Não há coisa maior do que essa, não há maior do que essa. Apesar de ser apresentado um tempo futuro para a glorificação do Filho, isso não se refere ao fim dos tempos. Lembra quando Lázaro morreu? E aí Maria e Marta, eles achavam que Jesus Cristo ia ressuscitar Lázaro só no fim. E ele fala, não, eu sou o Filho de Deus, se quiser eu faço agora. A glorificação de Cristo também não vai ser no fim dos tempos. João informa, o Pai vai glorificar o Filho em breve, isto é, na hora da morte e ressurreição, agora, jamais iminente, parece acontecer. Deus é glorificado de que forma? Na obediência, no sacrifício e na morte do seu ser, da sua vontade, do seu querer. Em Cristo, através da ressurreição e da exaltação temporal de Jesus. Tudo isso simbolizado através do evento da cruz. Não através dos fogos de artifício, não através da carreata da Coca-Cola, não é nada disso. E isso são coisas legais de você ver. Quando a gente tem o nosso evento do fim do ano, e você está convidado, já avisei para vocês, a gente vai lá fora e vê os fogos, bonito, entendeu? Mas isso não é o símbolo de nada. É simplesmente algo que nos alegra. Mas não é o símbolo da glorificação do Senhor. A glorificação do Senhor vem no dia 1º, no dia 2 de janeiro. Como é que você está? Bonitão, barriguinha cheia, tranquilo. E no dia 2? E no dia 2? Deus é glorificado na obediência, sacrifício, morte, ressurreição e exaltação. Esta doutrina que nos é apresentada agora se estende também a todos nós. Pois ainda que o mundo inteiro conspire cobrir-nos com infâmia, não obstante, se sincero e honestamente lutarmos para promover a glória de Deus, não tenhamos a menor dúvida de que Deus também nos glorificará. Se você entender o recado da cruz e você começar a viver segundo a cruz, o que vai acontecer é a glorificação do Senhor. E aí eu volto a fazer mais uma vez o parênteses que eu fiz lá na frente. Cuidado e aprenda a dividir os sofrimentos que você tem porque você tomou decisões erradas, que pode ser desde colar numa prova, como um casamento, como um emprego errado, qualquer coisa,
com o sofrimento por ser filho de Deus. É diferente. É diferente. Para finalizar, um breve resumo do lava-pés. Se no lava-pés Jesus demonstrou em que consiste o seu amor, nesse episódio ele mostra seu total respeito pela liberdade do homem. Você tem liberdade. Não estou falando de salvação. Eu estou falando de seguir Cristo. Eu não estou falando de ideologia de igreja. Eu estou falando em você mudar o seu comportamento, em você colocar em prática aquilo que você ouve, que você entende que procede de Deus. Para isso, já falei para você, por isso que a gente tem um culto na semana. Para que você possa passar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado pensando no que foi falado aqui e você fala assim, eu estou tentando colocar em prática. Um dos seus discípulos se propôs a entregá-lo. Jesus não o delata, não o entrega aos seus companheiros, mas coloca ele perante ele uma opção. Não o faz, porém, friamente. Jesus Cristo não fez isso friamente, mas oferecendo-lhe sua amizade. Com ela, ele lhe oferece a vida e a liberdade e um relacionamento com ele. Quando você decide seguir a Cristo, obedecer a Cristo, o que acontece é que você é feito filho de Deus. Não uma terminologia ou alguém que você olha e fala assim, eu vi o Oliver entrando aí hoje agora com a gravatinha e fala assim, olha, se alguém olhar e falar assim, olha, está indo para a igreja. Não é isso. Não é isso. É interior. É o que você tem a expressar. É como você responde às agressões da sua vida. Jesus não o força, deixa-lhe a possibilidade de rejeitá-lo e buscar a sua morte e a de si próprio. Não pressiona a sua liberdade nem sequer para defender-se. Jesus não busca defender nem a si mesmo. Você não precisa se defender. Entenda que não é para você ser um banana. Para isso nós temos advogados. Os advogados eles te dão auxílio para que você tenha necessidades. Há uma necessidade, você vai. Chamei a doutora Shirley para nos ajudar com um caso. Não é problema isso. Mas eu não posso pôr minha confiança nela e nem nos conhecimentos dela. É diferente. E é isso que eu estou querendo trazer o teu entendimento. Que você não pode usar essas coisas como dependência. A traição do discípulo será para Jesus ocasião de demonstrar que o seu amor é mais forte que o ódio. Quando você dá a cara para bater, que a pessoa bate aqui e você fala assim, você está mostrando amor. Você está mostrando amor. Isso é tão difícil. Eu tenho dificuldade tremenda em relação a isso. As brigas de relacionamento acontecem em a gente não querer se submeter ao que o outro está falando. Seja no âmbito matrimonial, seja no âmbito entre irmão, pai, filho, no sistema de sociedade e trabalho. E a gente tem que entender que a nossa guerra não é contra carne e sangue. O que a gente tem que fazer é demonstrar amor. A palavra de Deus é clara. Diz que a palavra branda acalma. Por mais que a pessoa esteja gritando, você tem que abaixar o tom de voz. E o que a gente faz? Eu sou mestre nisso. Eu sei fazer isso. Você também, né? Não. Você bateu a mão assim? A menção do discípulo a quem Jesus queria bem e a identificação do traidor com o que na verdade não o dá a conhecer completam a instrução de Jesus sobre o amor que caracteriza o seu discípulo. Você quer ser discípulo de Cristo? Você tem que estar disposto a morrer para a sua vontade. Você tem que estar... É interessante o sacerdócio masculino, quando ele bem executado. É um sacerdócio em que o objetivo dele é proteger. É ele que manda, é ele que tem a última palavra, mas ele não exerce o poder de polícia. Ele não faz isso, ou não deve fazer isso de uma forma agressiva, porque a autoridade ela é conquistada e não é imposta. A autoridade de Cristo ali na mesa daquela ceia que eles estavam tendo, ele poderia ter imposto a Judas e falar assim, você vai entregar o Filho de Deus? Mas ele não faz isso. A menção do discípulo a quem Jesus queria bem, a identificação do traidor, com que na verdade não o dá a conhecer, completa a instrução de Jesus sobre o amor que caracteriza o discípulo. Trata-se de amor que não julga, um amor que não tem limites, que se estende até a morte. Para quem está com Jesus não há inimigo a entregar, não há inimigo a acusar. O fruto deste amor, para mim e para você, é salvação, vida eterna.
Mas Ele sabe que você não consegue, tá? Ele sabe que eu não consigo. Ele sabe que a primeira coisa que a minha esposa fizer contra mim, ou a minha filha fizer contra mim, eu vou voar no pescoço. E aí o Espírito Santo, Ele age no nosso coração. E nós vamos fazendo o quê? Aprendendo. Você não está sozinho. Se você estivesse sozinho, já era. Você não está sozinho. Ele diz que vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Vida terrena apenas? Toda eternidade. Hoje nós falamos. Hoje, se você não estava no dominical, assista. Eu falei do amor de Deus 4D. E uma delas é a extensão do comprimento do amor de Deus, que vai de eternidade a eternidade. Não tem fim. Não tem fim. Não depende de mim, não depende de você, mas depende apenas dele. Senhor, em nome de Jesus. Finalizamos, Pai, esse evento do Lava Pés, Pai, constrangidos pela tua ação e pelo teu amor. Estamos, Pai, já no fim deste ano. E pouco podemos observar de mudanças no nosso comportamento. Quando vemos, Pai querido, as posições, as respostas que nós demos às lutas e dificuldades, o mínimo que acontece é que nós nos envergonhamos. Mais uma vez, Pai querido, pedimos que o Senhor nos constrange, que nós possamos entender, Pai, que a nossa vida aqui na terra não é uma vida para nós vivermos, para nós, mas sim vivermos para o Senhor, vivermos para o próximo. Nos é, Pai querido, entregue esta missão. Aqueles que são discípulos têm que ir e pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que o Senhor requer de nós é obediência. E mesmo apenas a obediência, Pai, é difícil para nós. Contamos com o Teu Espírito Santo junto de nós todos os dias da nossa vida. É o que te pedimos, Pai. Confiantes, Pai, que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus.